Nessa aula eu vou te mostrar como você pode rotacionar qualquer objeto com o touch, certo? Então a gente vai poder usar o nosso celular, no caso para jogos mobile, a gente vai utilizar o dedo, rotacionar qualquer objeto na cena a partir do movimento do dedo, do touch, na tela do nosso celular. Então vamos lá. Eu criei aqui um cenário para a gente poder estar observando essa rotação. No caso, a gente vai rotacionar esse cubo. Tá? Primeira coisa, se você quer saber se está funcionando ou não, você pode plugar o seu celular no computador. Para isso, você precisa ter instalado o aplicativo Unity Remote 5, que você pode encontrar na Play Store ou na App Store. Só que também, caso a Unity não reconheça o seu celular, você deve também instalar o driver. Sim, o celular também tem driver, tá? Então, caso você também tenha um iPhone, você precisa ter o iTunes instalado. Então, o que a gente vai fazer aqui é stream. A gente vai streamar a tela da Unity para o celular. E nisso a gente consegue capturar o touch, tá? Então, vamos lá. A gente precisa fazer um script. A gente vai criar um script C#. Pode colocar o nome que você quiser. A primeira coisa que a gente precisa entender é como a gente vai capturar esse toque, o touch, né, vindo do celular, da tela. Eu vou deletar aqui o start, a gente não vai precisar dele. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber se algum dedo tocou na tela. Então a gente precisa contabilizar isso. Se input.touch count for maior do que 0, significa que um dedo tocou na tela, tá? Beleza. Esse primeiro dedo, ele vai ocupar em um vetor a primeira posição, certo? Então, quanto mais dedos você tocar na tela, eles vão sendo contabilizados nesse vetor de inputs, tá? De touches. Só que a gente quer o primeiro toque na tela. Eu vou criar uma variável do tipo touch, que é o toque mesmo, o dedo, o primeira contato, tá, da sua mão com a tela. Ele vai capturar o que? Input.getTouch0. Então, a gente vai salvar esse primeiro toque na tela. Esse dedo, né, o primeiro dedo. Agora a gente precisa saber se a gente arrastou esse dedo. Se ele fez algum movimento na tela para a gente poder transformar esse movimento do dedo para a rotação, no caso do nosso objeto. Então, se t.phase for igual a touchPhase.moved, o que é isso? Se a fase, porque aqui no caso do touch ele tem fases. Quando você inicia, quando você toca na tela pela primeira vez, tem uma fase específica para isso. Quando você movimenta o seu dedo na tela, você tem outra fase, quando você tira o dedo também. Então, a gente tem várias fases. Então, ele já nos mostra aqui na autocompletagem, touch phase. Então, se a fase agora desse toque na tela, desse touch, foi movido, né, no caso, né, o dedo, então ele vai entrar agora na nossa condição. Então, se esse dedo 0 moveu na tela, a gente precisa rotacionar o cubo. Vamos lá, então. O que a gente pode fazer aqui para rotacionar? Eu vou colocar esse script dentro do próprio cubo. Então, transform.rotate, tá? A gente vai rotacionar ele. Com o quê? Com t.deltaPosition. DeltaPosition ele vai calcular, ele vai te dar um vector 2 de posição a cada ciclo. Então, a cada ciclo ele vai te atualizar com a posição nova do toque na tela desse dedo. Agora eu vou colocar aqui uma velocidade, 5 multiplicado por time, .deltaTime, certo? Agora a gente vai colocar vírgula. Ele está nos dando aqui já a opção de autocompletagem, ó, de space. O que significa space? Space.word ou self. Se a gente coloca aqui, ó, mundo, word, no caso, a gente está dizendo o seguinte, que a orientação dele vai ser em relação ao mundo, e não relacionado ao próprio objeto, a rotação dele.
Então, se o objeto tiver com a rotação dele já toda alterada, ainda assim, se a gente colocar o nosso dedo e arrastar para a direita, o objeto vai rotacionar para a direita, tá? O sentido do toque na tela. Certo. Vou salvar o script agora para a gente ver o que vai acontecer. Vou dar play. No celular, quando a gente der play na Unity, olha só. Vou deixar aqui para você ver, ó. Ele está streamando a tela. Então eu consigo ver no editor, no meu computador e no meu celular, tá? Então, agora, se eu colocar meu dedo, olha só, e fazer qualquer coisa, não vai funcionar. Por quê? Porque falta o script. Bem difícil essa fase. Olha só, agora a gente colocou o script para dentro do cubo. Vou fazer um teste mais uma vez. Olha lá. Para cima, olha só, arrastei o dedo para cima. Ele está indo para a direita. E agora eu estou arrastando para a direita. Ele está indo para cima. Mas está funcionando o toque já na tela, olha só. Certo? Agora, por que eu estou colocando o dedo, né, fazendo o movimento para cima, ele está indo para a direita? Nas contas mesmo está tudo certo. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a gente está mexendo no eixo Y, olha só. No caso, X, né? A gente está dizendo o seguinte, que o delta position meu, que é esse toque na tela, ele está sendo transfigurado, transferido para esse rotate. Só que ele está invertido. Então o que a gente vai fazer aqui para ajustar isso? A gente vai criar um vector 2. Rotação. O que esse vector 2 ele vai ter? New vector 2. Aqui é o seguinte, eu vou colocar t.position, delta position, em vez de x eu inverter, eu vou colocar y, então eu estou invertendo os valores. t.deltaposition.x, aqui vai no valor de y. Tá? E agora, esse aqui é o vetor de direção, e não mais t.deltaposition aqui embaixo. Então a gente vai mudar. Tá? Então eu coloquei aqui esse vector 2, que é alterado, foi alterado, aqui para o vetor de direção já da nossa função de rotação. Usando o teste aqui mais uma vez, vamos ver se vai dar certo. Olha só, para cima funciona perfeitamente, ó. Só que quando eu vou para a direita, tá? A minha direita, ele está indo no sentido inverso. Agora o que a gente precisa fazer? A única coisa, se está indo no sentido inverso, vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Só o x, né? No caso aqui, tá? O valor de y, que agora é x, agora ele está multiplicado por menos 1. Vamos lá. Pronto, ó. Olha só. Funcionando. Minha direita, minha esquerda, cima e baixo. Agora você pode rotacionar esse objeto na sua cena. E para que isso aqui é utilizado nos jogos? Muitas vezes a gente consegue capturar itens do cenário, como chaves ou alguns objetos pequenos, ou cartas que a gente precisa virar para a gente poder ver o que está escrito naquela carta, por exemplo. Ou alguma chave que tem alguma parte grifada, a gente precisa dar uma olhada, o jogador precisa dar uma olhada, né, para ele entender por que aquilo ali faz parte da história. E você pode muito bem criar jogos que utilizam somente essa mecânica de você poder rotacionar o objeto em cena. Por exemplo, jogos para mobile onde você tem um planeta Terra e você pode movimentar esse planeta Terra, rotacionar, para você ver de todos os lados. Então, isso aí é uma coisa muito interessante também para a gente poder adaptar nos nossos jogos. Então, se você gostou desse vídeo, entendeu como faz essa rotação a partir do touch, né? No caso aqui do nosso celular, deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal, que é mais importante ainda. Compartilhe esse vídeo em grupos com seus amigos, para todo mundo que quer começar a desenvolver jogos. E te espero numa próxima aula. Até mais.